Um bom dia, irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Bom dia a todos vocês que se juntam comigo nesta manhã, se unem para que estudemos mais um pouco da palavra do Senhor. Eu o convido a fazer a leitura de Efésios no capítulo 2, versos de 1 até o verso de número 10. As Escrituras dizem assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, com bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Nós vamos orar, depois vamos louvar a Deus com o hino 21 do Inário Novo Cântico, ao Deus de Abrão. Vamos orar. Nosso Deus, estamos nesta manhã, mais uma vez, reunidos para estudar a palavra do Senhor. Pedimos o teu cuidado, ó Deus, para que, iluminados pelo teu Espírito, a palavra do Senhor tenha profundidade, Pai, no coração de cada um de nós. Instrua-nos, Senhor. E continuamos buscando o Senhor em favor de irmãos e irmãs que estão internados, que estão passando por dificuldades na sua saúde. Que a tua bênção, Senhor, esteja suprindo-os nesse momento, de forma que estejam aliviados de dores, estejam, Senhor, mais confortáveis na distância da sua casa, Pai. E que o Senhor esteja renovando essas vidas e fortalecendo-os, para que eles tenham condição de retornar ao seu lar. Abençoe-os, Pai. Guarde-os. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus, então. Hino 21 do Inário Novo Cântico. Ao Deus de Abrão louvai, do vasto céu, Senhor, eterno e poderoso Pai e Deus de amor, augusto Jeová, que terra e céu criou, minha alma ao nome exaltará do grande eu sou. Ao Deus de Abrão louvai, eis por maná do céu, minha alma deixa a terra e vai gozar no céu. O mundo desprezei, seu lucro e seu louvor, e Deus por meu quinhão
se jurou, eu nele confiei, e para o céu que preparou eu subirei. Sua face eu hei de ver, confiado em seu amor, e para sempre engrandecer meu Redentor. Uma certa vez, uma certa feita, já há muito tempo, estava no início do meu pastorado, eu fui abordado por um irmão e ele disse o seguinte: se alguém quer boa doutrina, procure a igreja presbiteriana. Mas se alguém quer o fogo do Espírito, procure a igreja tal. Ele fez ali uma distinção entre dois valores que nós entendemos eles não podem estar separados. Estar vivendo segundo o Espírito, encher-se do Espírito ou viver segundo o Espírito, nunca poderá estar desassociado da própria revelação, do qual ele é também autor. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele usa a palavra doutrina por muitas vezes. Ele diz aqui no capítulo 4, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens sentido. Ele diz ainda no verso 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Falar de doutrina parece tratar de aridez dentro da igreja, aridez dentro da nossa vida. Parece tratar de uma coisa que é só intelectual, é só para a cabeça, mas que não vai produzir resultado prático na vida com Deus, porque isto implica em um fogo do Espírito que inflama, concedendo algo que emocionalmente liga-nos a Deus. Meus queridos irmãos, falar sobre a relação de vida com Deus é falar sobre a revelação do próprio Deus, é falar sobre o conhecimento de Deus, é falar sobre o relacionamento com aquele ao qual conhece-se e do qual passa-se a ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo, através do conhecimento que há dele, o Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós não temos como conhecer a Deus fora das Escrituras. Nós podemos, pela criação, saber da existência de Deus. Afinal de contas, a própria criação, ela revela que Deus existe. Isto é evidente, o apóstolo Paulo nos diz isso. Por outro lado, conhecer Deus somente pela revelação especial, pela sua palavra, e não pela revelação natural, que é a criação do Senhor. Então, conhecer não implica simplesmente em saber da existência. Implica em saber como Deus é, saber dos seus atributos, das suas qualidades, do seu ser, aquilo que ele demonstra querer ou não querer, gostar ou não gostar dentro da sua santa vontade, seus propósitos, os seus planos. Isso nos dará, com certeza, proximidade
intimidade. E de fato nós poderemos dizer que conhecemos ao Senhor. Conhecer a Deus é conhecer a sua revelação. E a revelação de Deus, ela é doutrinária e não apenas histórica. Não apenas nos conta história, mas no meio das histórias nós vemos a profundidade das doutrinas de Deus, ou dos seus ensinos, do seu querer, da sua vontade apresentada a cada um de nós. Em uma outra feita, estudando aqui a palavra de Deus, falamos um pouco a respeito das doutrinas da graça, sem nos aprofundarmos nela. Eu quero falar um pouco sobre isto, na sequência dos nossos estudos aqui. Falar um pouco sobre as doutrinas da graça e a relação que elas têm para a nossa vida no nosso cotidiano. A segurança que que essas doutrinas podem nos dar, a firmeza que elas trazem a nós dentro da realidade do nosso dia a dia, dentro da segurança da manifestação da fé que nós tanto precisamos. Nós vamos falar um pouco a respeito dela. Nós vamos fazer aqui, meus irmãos, uma introdução sobre essas doutrinas. E depois nós vamos, passo a passo, tratar de cada uma delas, abordá-las, pensar um pouco a respeito do que elas apresentam e de como essas doutrinas podem ser e são importantes para a vida dos filhos de Deus, para a vida de cada um de nós. Nem todos gostam de história, mas é importante nós olharmos para a história com olhos um pouco diferentes. Olharmos para a história não apenas como fatos mortos acontecidos no passado, porque a história, ela nos ensina. A história, ela nos dá entendimento, e entendimento sobre o nosso presente. Então nós vamos, pensando nas doutrinas da graça, caminhar um pouco da história, mesmo que rapidamente. A história, o passado, nos ajudando a conhecer melhor o presente da nossa vida. Vamos começar lá atrás, falando em doutrinas da graça. Nós começamos, meus irmãos, lá com a reforma do século XVI, quando em 1517 Martinho Lutero afixou as 95 teses nas portas da catedral em Wittenberg, e ali deflagra-se um movimento que envolveu a vida da sociedade, da comunidade, através do movimento religioso, que foi conhecido como a Reforma Protestante. 100 anos depois, mais ou menos 100 anos depois, falece o teólogo holandês chamado James Arminius, ou Tiago Armínio, que foi professor de teologia e faleceu em 1609. Tiago Armínio, meus irmãos, ele era de origem reformada. Ele não era alguém de uma linha que não fosse a da teologia reformada. Ele nasce em 1560 e ele estuda e conclui os seus estudos e se torna ministro da Igreja Reformada em Amsterdã, que havia custeado os estudos dele, inclusive quando ele foi estudar em Genebra e esteve debaixo da batuta de Teodoro de Beza.
nós observamos que a vida de Tiago Armínio, ela foi uma vida muito promissora. Ele era muito inteligente, né? Segundo os escritores que tratam do assunto, ele era muito estudioso, muito inteligente, e ele acaba se tornando um teólogo de grande respeito dentro da Holanda. E ele se torna alguém com posição dentro da sociedade em Amsterdã depois do seu casamento. Ele se casa com a filha de uma pessoa importante dentro da cidade e ele passa então a frequentar a elite da sociedade da cidade de Amsterdã. E, meus irmãos, as pessoas, os historiadores registram que Tiago Armínio, ele sempre foi uma pessoa humilde, uma pessoa de muita simplicidade, e que apesar de ter uma posição na vida social da cidade, ele nunca deixou a sua humildade, ele nunca deixou a sua simplicidade, ele nunca deixou de ser aquilo que ele fora antes de assumir, antes de ter essa posição em detrimento do casamento que ele havia realizado. Meus irmãos, vamos lembrar que o século XVI foi um século envolvido no que nós chamamos de Renascimento. E o Renascimento, ele foi um período muito particular na história da humanidade. Foi a valorização do ser humano com os movimentos humanistas. Foi um tempo em que as grandes navegações começaram a acontecer. Foi um período em que a Revolução Industrial tem o seu ponto de partida. Então foi um momento em que o movimento científico ele começa a ganhar corpo, começa a florescer, e desta maneira nós vamos observar uma grande mudança acontecendo na vida social. Tiago Armínio, ele sempre, segundo os historiadores, demonstrou uma independência com relação às suas ideias. Apesar de ser um teólogo reformado, um teólogo com linhas reformadas, ele sempre teve alguns dissabores, porque ele não era um teólogo ortodoxo dentro da teologia reformada. Ele não se dava muito com a ortodoxia, e isso levava, de quando em quando, a alguns desencontros com os teólogos reformados mais ortodoxos. E em um determinado momento, ele foi buscado por teólogos ortodoxos para fazer análise de um material que estava se contrapondo aos princípios calvinistas que a igreja adotava. Ele então se debruçou sobre esse material, ele estuda esse material com muita determinação, ele procura entender o seu escrito, procura comparar com as escrituras, e a intenção daqueles que entregaram, esses teólogos ortodoxos de linha reformada, quando entregaram a ele esses documentos, a intenção era que ele fizesse um apanhado e encontrasse ali argumentos para refutar essas ideias. No entanto, o que nós observamos é que no final dos seus estudos, Armínio ele foi convencido de que o material que ele tinha nas mãos ele era coerente. E ele começa, a partir daí, a alimentar uma série de pensamentos, de ideias
que foram desencadear em um corpo teológico formulado por ele e que tornou-se posteriormente parte da vida de tantas outras pessoas. No ano de 1603, Armínio ele é convidado para estudar na Universidade de Leiden. E ali, as ideias que ele tinha começaram a se tornar públicas. Ele está agora dentro de uma universidade, e a universidade, nesse tempo, ensinava os valores teológicos, e ele então começa a difundir as suas ideias, e ele começa a ganhar adeptos, ele começa a ganhar pessoas que passaram a pensar como ele, aceitar as suas ideias e a partilhar de cada uma delas. Depois, nós observamos que com a caminhada da Reforma Protestante, nós tivemos um momento em que a Igreja Católica da época promoveu um concílio, e nesse concílio foram firmados valores, ou reafirmados valores da fé religiosa que caminhava até ali. E nós passamos por um período de reação a tudo isso, ou de firmar de valores dentro do que nós chamamos de teologia reformada. E foi a época das grandes confissões. Nós tivemos no quarto século a época em que os catecismos foram formados, porque ali havia uma necessidade de dizer o que a igreja acreditava. Agora, no século XVI, não se torna diferente. Século XVI, século XVII. A igreja precisava dizer, afinal de contas, no que ela cria. E assim, muitas confissões foram surgindo com uma base muito semelhante e com algumas variações, dependendo do grupo, dependendo do segmento protestante reformado que estava elaborando essa confissão. Confissão helvética, confissão belga, a confissão de fé elaborada em Westminster. Nós temos uma série de confissões que foram elaboradas neste período para dizer: nós cremos desta maneira no que as Escrituras nos apresentam. E a Holanda, ela subscrevia a confissão belga e o catecismo de Heidelberg. Esses eram seus símbolos de fé, esses eram os documentos que estruturavam a sua teologia, a teologia fundamentada nos pensamentos, no entendimento bíblico organizado por João Calvino. Em 1609, como já disse anteriormente, Tiago Armínio ele falece. Logo depois da sua morte, um ano depois, os seguidores das suas ideias, os seus discípulos, eles entraram com uma representação junto do governo holandês, dentro do Estado holandês. E o que eles pretendiam com isso? A ideia e a intenção dele era de exercer certa pressão para que alguns princípios dos símbolos de fé que a Holanda adotava, eles sofressem transformações. Esse documento, ele se compunha de 5 artigos de fé. E 5 artigos de fé que envolvem muito a espinha dorsal dos valores de fé e dos valores de salvação. Então vejam aqui, né? A representação que eles apresentaram diante do governo holandês, aqueles 5 artigos de fé, eles foram chamados e denominados de remonstrância.
ou de protesto. É o sentido da palavra remonstrância. Então, esse partido chamado Partido Arminiano, que passaram a ser chamados de remonstrantes, eles protestaram contra os símbolos de fé adotados no país holandês. Eles queriam uma mudança, eles queriam alteração nesses símbolos de fé. Eles queriam que eles fossem modificados e modificados segundo os princípios estabelecidos pelo pensamento de Tiago Armínio. Meus irmãos, não foi muito fácil esse tempo. As disputas entre dois partidos, podemos assim afirmar, foi muito intensa. Uma disputa entre os partidos, aqueles que eram partidários do calvinismo e aqueles que eram partidários do posteriormente chamados pensamentos arminianos, veio acontecendo até que em 1618, Maurício de Nassau, ele convoca um concílio, ele convoca um sínodo, ele convoca representantes das igrejas dentro da Holanda, dentro da Europa e outras pessoas que não estavam ligadas diretamente à igreja para um debate sobre esses valores e esses princípios de fé. Esse concílio foi chamado e denominado de Sínodo de Dort, né? Ele aconteceu na cidade de Dort, ou Dordrecht, né? E ele começa no dia 13 de novembro de 1618. Vejam só os números dele. Ele constou de 84 membros. Dentre esses 84, 18 eles eram representantes que não estavam ligados diretamente à igreja. Vejam só. Entre eles estavam 27 delegados da Alemanha, Suíça, Inglaterra e outros países da Europa. Então não foram representantes apenas holandeses. Havia representantes da Alemanha, Suíça, Inglaterra e de outros países da Europa que se debruçaram durante 7 meses sobre os artigos de fé dos remonstrantes e as escrituras sagradas. Meus irmãos, foram 154 sessões durante esses 7 meses. Qual foi o resultado? O resultado foi um documento que vamos ver depois. Eu quero ver com vocês aqui um pouquinho, fazendo um resumo dos artigos de fé que os remonstrantes ou os arminianos elaboraram. A fonte está nesse livro aqui, Tulípio, 5 pontos do calvinismo à luz das Escrituras, da editora Cultura Cristã. Vamos lá. Primeiro, a livre vontade. Esses são os pensamentos arminianos. A livre vontade. O primeiro ponto do arminianismo sustenta que o homem é dotado de vontade livre. Ele é dotado de uma vontade livre, né? E Armínio, ele acreditava que a queda do homem, ela não foi uma queda total. E ele sustentava que restou no ser humano bem suficiente, capaz de habilitá-lo a querer Cristo como Salvador. Então, esta livre vontade era o princípio do pensamento arminiano. E vocês vão observar que os 5 pontos, eles estão ligados, um liga-se ao outro, um interliga-se ao outro, um interdepende do outro. Então, o primeiro ponto, a livre vontade. Então, Armínio sustentava que o homem ele não é totalmente depravado e que ele tem, ainda depois da queda,
bem suficiente em si, capaz de dar a ele condição para aceitar, para receber Jesus como o seu Salvador. O outro aspecto envolve a eleição. Observe uma coisa em cada um desses pontos. São os pontos que também são firmados pela teologia reformada. Ele era reformado, né? Ele nunca deixou de ser alguém de linha reformada. No entanto, ele foi trabalhando, ele trabalhou aspectos da teologia reformada, trazendo uma visão diferente que ele entendeu existir a partir de uma análise das Escrituras. A eleição condicional. Tiago Armínio ele afirmava que a eleição estava baseada no pré-conhecimento de Deus. Então, para Tiago Armínio, a eleição ela acontecia pela maneira como Deus enxergava tudo. Deus, então, enxergando aqueles que haveriam de crer, ele, então, de maneira bem própria, salva os que haveriam de crer, afinal de contas, ele é um Deus conhecedor de todas as coisas, inclusive conhecedor do amanhã. Em outras palavras, o ato de fé por parte do homem é a condição para ele ser eleito para a vida eterna. Então, a sua fé é a condição. Então, a eleição ela é condicional e ela está condicionada à fé. Eu crendo, eu sou eleito. E como Deus sabia que eu creria, então ele me escolheu lá atrás. Tá? Então, essa é a condição para que sejamos ou alguém seja eleito. Crer. Deus, onisciente como é, ele viu aqueles que haveriam de crer, então ele os escolheu para si. Então, vejam só, uma vez que Deus a fé é a condição para ser eleito para a vida eterna, uma vez que Deus previu que ele exerceria livremente sua vontade num ato de vontade, ou volição, ou vontade positiva para com Cristo. Então, a eleição é condicional e a condição para ser eleito é uma fé pré-conhecida pelo Deus que conhece todas as coisas. Um terceiro aspecto diz respeito à expiação, ou o pagamento da dívida. Jesus morreu por quem? Para Armínio, ele via a expiação da seguinte forma: conquanto a convicção posterior de Armínio fosse a de que Deus ama a todos, de que Cristo morreu por todos e de que o Pai não quer que ninguém se perca, ele e os seus seguidores sustentam que a redenção, usada casualmente como sinônimo de expiação, ela é geral. Significa que Cristo morreu por todo mundo indistintamente. Veja. Primeiro, a morte de Cristo oferece a Deus base para salvar todos os homens. Então, a morte dele é a base para salvar todas as pessoas. Segundo, cada homem deve exercer sua livre vontade para aceitar a Cristo. Então, Cristo morreu por todos. A salvação é para todos, universalmente e indistintamente. Tudo está ligado à livre vontade da pessoa para querer ou não essa salvação. O terceiro aspecto diz respeito à resistência que nós podemos ter em relação à manifestação da graça de Deus sobre nós. A graça pode ser resistida ou impedida de agir. Então, o arminiano, o pensamento de Armínio, ele crê que uma vez que Deus salvou ou quer salvar os homens, essa é a vontade dele, Deus quer que todos sejam salvos,
ele manda o seu espírito, né? E ele manda o seu espírito para atrair pessoas a Cristo. Então, Deus quer que todo mundo seja salvo. Então ele dá o recurso. Qual o recurso? Ele envia o Espírito Santo para isso. Só que tem o seguinte, meus irmãos, desde que o homem ele tem a livre vontade e ela é absoluta, ele pode resistir à vontade de Deus. Então, para Armínio, a vontade de Deus ela pode ser resistida em detrimento da vontade humana. Deus quer, mas eu não quero. Então eu posso resistir o que Deus quer e desta forma caminhar para o trilho que eu escolher. Vejam aqui, a ordem arminiana sustenta que, primeiro, o homem exerce sua própria vontade e só depois ele nasce de novo. Então, a ordem da salvação arminiana, ela coloca a salvação dentro desses aspectos. Ele exerce vontade primeiro em Deus, ou seja, ele exerce fé em Deus em primeiro lugar. Depois, então, ele nasce de novo, depois de ter manifestado a sua fé. Olhem só, ainda que o arminiano creia que Deus é onipotente, ele insiste que a vontade de Deus em saber, em salvar a todos os homens, pode ser frustrada pela finita vontade do homem como indivíduo. Essa é a afirmação que há dentro do pensamento arminiano, né? Deus ele é onipotente e mesmo sendo onipotente para salvar as pessoas, a sua ação salvadora ela pode ser frustrada pela vontade humana. E é o finito e o infinito aqui, face a face. E o homem pode cair da sua condição de salvo, ou ele pode cair da graça. O quinto ponto do arminianismo é a consequência lógica das precedentes posições que nós vimos já anteriormente. Ela fecha aquilo que já vimos, né, nos outros pontos anteriores. O homem não pode continuar na salvação a menos que ele continue querendo ser salvo. Significa que ele pode, num determinado momento, tomar outro rumo na vida, tomar outra direção e perder a sua condição de salvo. Porque, afinal de contas, a salvação depende dele. Ela depende da sua livre vontade. Eu posso querer e daqui a pouco eu posso não querer mais. Eu posso me decidir por Cristo, daqui a pouco eu decidir que eu já não quero mais. Então, dessa forma, alguém pode galgar os degraus da graça e também pode abandonar esses degraus em algum momento, desde que ele não tenha morrido ainda, né? Porque depois da morte já não há possibilidade nenhuma para mais nada. Então, enquanto ele estiver aqui, enquanto ele estiver com vida, aquele que está salvo, segundo o pensamento arminiano, ele ainda pode perder a sua condição de salvo. Aí há também, olhando para o pensamento arminiano, há pensamentos um pouco diferentes, assim como existe dentro também do pensamento reformado, mas sem que se perca a linha central do pensamento arminiano. O que aconteceu? Voltando para o Concílio de Dort. Dentro daqueles 7 meses, com aquela quantidade enorme de sessões, nós observamos que o resultado do Sínodo de Dort foi o resultado em que o pensamento arminiano foi condenado
E o pensamento calvinista ele foi firmado. Esses representantes que vieram da Europa, somando-se aos representantes da Holanda, eles concluíram, examinando durante todo esse tempo esses 5 aspectos das Escrituras, que o pensamento arminiano não era um pensamento que tinha afinidade com as Escrituras. Então, qual foi o resultado dessa conversa, dessa discussão, desse sínodo? Foi a elaboração de um documento que acabou sendo designado, determinado com o nome de 5 pontos do calvinismo, em contrapartida aos chamados posteriormente também de 5 pontos do arminianismo. Então nós observamos que nem mesmo os 5 pontos do calvinismo e nem os 5 pontos do arminianismo foram elaborados, os pontos calvinistas por João Calvino, nem os pontos arminianos por Tiago Armínio. Eles foram elaborados posteriormente. Os 5 pontos do arminianismo, a remonstrância, foi elaborada pelos seguidores de Armínio, tomaram as suas ideias e organizaram esses tópicos, esses pontos. E da mesma forma, nós temos os 5 pontos do calvinismo elaborados por um concílio. Um concílio que, fundamentando-se no Catecismo de Heidelberg, na Confissão de Fé belga e outros símbolos de fé reformados, eles então elaboram um documento pequeno e curto, assim como era a remonstrância, e esse documento pequeno e curto passou a ser chamado de 5 pontos do calvinismo, com um acróstico, TULIP, TULIP. Esse acróstico, ele forma, a primeira letra de cada um desses artigos, ou desses aspectos de fé que, então, estavam se contrapondo aos pontos arminianos. Eles são total depravation, ou a depravação total, unconditional election, eleição incondicional, limited atonement, expiação limitada, e irresistible grace, graça irresistível, e perseverance of the saints, a perseverança dos santos. Esses 5 pontos, eles foram elaborados em linha direta, opondo-se aos 5 pontos do arminianismo. Meus irmãos, a minha intenção é tomar cada um desses pontos depois da Tulip e conversar com os irmãos a respeito de cada um deles, né? Aqui, dominicalmente, podemos pensar um pouco sobre as doutrinas da graça, né? Sobre a depravação total, sobre a eleição incondicional, sobre a expiação limitada, sobre a graça irresistível e sobre a perseverança dos santos. Tomar esses 5 aspectos, falar um pouco sobre eles e procurar demonstrar como esses aspectos eles podem ser e são importantes, são valorosos para a vida prática, para o dia a dia, e não apenas para o intelecto. Doutrina parece que é coisa do pensamento e da razão, quando de fato doutrina é valor para a vida. Não é apenas para a academia, não é apenas para se tomar conhecimento de certos aspectos,
saber como viver bem nesse mundo, nesse tempo, porque doutrina significa saber o que Deus determina para nós, o que Ele quer, o que Ele não gosta, o que Ele não almeja, alertar-nos com relação ao nosso tempo, dar-nos conhecimento da nossa vida passada e da nossa vida futura, no que diz respeito ao nosso relacionamento com Ele, mostrar a vivência da própria sociedade onde nós estamos inseridos, como parte da sociedade que somos, podemos viver com ela, sabendo que a própria sociedade ela olha para nós na relação da fidelidade para com Deus e entende-nos como uma parte que não caminha junto com ela. Então, eu vou procurar caminhar com os irmãos, chegando a aspectos que sejam aspectos práticos para a vida de cada um de nós. Deus os abençoe e Deus os renove na pessoa de Cristo Jesus. Nós vamos louvar a Deus com mais um hino e logo depois nós voltamos para encerrar o nosso estudo aqui nesta manhã. Se casa mais doce me deres usar, se dora mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio do meu Salvador, em breve virá
Meus irmãos, nós, como conselho, estivemos reunidos na terça-feira. Isso para você, irmão e irmã da Igreja Presbiteriana Bela Vista de Tatuí. E analisando as situações, as circunstâncias, nós decidimos que nós manteremos os nossos cultos suspensos e não temos uma data para retorno, porque vamos avaliar a situação de período em período. E assim que nós entendemos haver segurança para a retomada dos cultos presenciais, nós estaremos reabrindo, retomaremos as nossas atividades como estavam acontecendo e avisaremos aos irmãos. Então, continuamos pedindo a vocês, orem pelo nosso país, orem pelo nosso estado, orem pelo nosso município, orem pelas famílias de nossa igreja. Nós tivemos várias pessoas que foram contaminadas pelo vírus da Covid. Então, orem e precisamos nos cuidar, com certeza. Então, nós não teremos as nossas atividades nas próximas semanas e entrando agora para o próximo mês, o mês de fevereiro, nós anteriormente teremos uma reavaliação e assim nós vamos caminhar passo a passo. Deus nos permitindo, a vacina chegará, será eficiente, pelo menos para evitar a mortandade que está acontecendo, os casos mais graves também, e nós teremos, acredito que, uma certa tranquilidade para podermos estar juntos, mesmo entendendo que ainda haverá limitações. Então, nós contamos com a oração de cada um de vocês. Pedimos que continuem intercedendo ao Senhor. E contamos com a compreensão de cada um. Bom, Deus os abençoe. Vamos fazer uma oração para encerrar? Nosso Deus, Senhor amado, o nosso tempo é um tempo de turbulência, Senhor. É um tempo de insegurança. É um tempo de expectativa. E é também um tempo em que não temos dúvida alguma de que o teu cuidado, que a tua ação e a tua manifestação, elas estão presentes. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem manifestado cuidado muito especial com todos, Senhor, dentro dessa graça geral que o Senhor tem. E tem cuidado dos teus filhos de maneira muito especial, diante desta graça particular que o Senhor manifesta a cada um daqueles que estão em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor. Pedimos que nos ajude para que tenhamos, Senhor, paciência e cuidado para enfrentar esses dias que têm se tornado dias mais difíceis, dias em que muitos locais estão colapsando-se dentro do sistema de saúde, onde profissionais já estão extremamente cansados. Abençoe, Senhor, esses profissionais de saúde. E dê consciência, Senhor, a nós, pessoas, porque, Pai, nós somos aqueles, no final, prejudicados, mas não apenas isso. Nós somos aqueles responsáveis também por não levar risco às pessoas que estão próximas e que estão mais debilitadas, Pai. Cuide de cada um de nós, nos abençoe e renove-nos ainda na caminhada desse domingo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida e com todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Deus abençoe, Deus renove cuidados sobre a vida de cada um de vocês. Amém.
mundo hoje é marcado pela poluição sonora. Há muitos ruídos que disputam os ouvidos da nossa alma. Há muitos ruídos que tentam conquistar o nosso coração. O barulho das turbinas dos aviões supersônicos, o frenesi dos carros nas ruas, nas praças, nas estradas, as músicas tantas vezes em decibéis extremamente elevados, a confusão e a balbúrdia da sociedade contemporânea. Com tanto barulho à nossa volta, muitas vezes falta-nos aquele tempo de silêncio, de quietude da alma para a reflexão. O pensador grego Platão disse que uma vida sem reflexão não é digna de ser vivida. Precisamos acalmar a nossa alma, serenar o nosso coração, aquietar a nossa vida, para nós meditarmos sobre a importância daquilo que é essencial na nossa história. Precisamos buscar as primeiras coisas primeiro. Precisamos entender que Deus deve vir antes das pessoas, que as pessoas devem vir antes das coisas. Precisamos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas, para não cometermos o erro de nos esquecermos de Deus, amarmos as coisas e usarmos as pessoas. É preciso meditar sobre o valor da vida, sobre a prioridade de buscar o reino de Deus e a sua justiça, de darmos valor à nossa família, de colocarmos nossa vida nas mãos de Deus para fazermos a vontade de Deus. A Bíblia nos ensina sobre isso. O salmista disse que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. É tempo de você se recolher, talvez no silêncio do seu quarto, derramando diante de Deus o seu coração, para receber dele uma vida plena, maiúscula, abundante, superlativa.